Um outro filme que as pessoas recomendaram para que a gente fosse ver e falar sobre ele aqui no canal foi um filme chamado Estranhos em Casa, que é um filme de suspense francês e que tem similaridades com o filme Parasita, que é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro e melhor filme estrangeiro no Oscar este ano. E que pra mim foi uma das maiores felicidades no Oscar desde 1999, quando Roberto Benigni ganhou o Oscar de melhor ator pelo A Vida é Bela. Então, é um filme que tem uma similaridade, só que é mais puxado pro lado do suspense e do terror, mais do que o filme coreano do Bong Joon-ho. Então a gente queria falar com você a respeito desse filme. Se você quiser saber mais sobre ele, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal, o seu feedback é sempre muito importante pra gente. E eu também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também a gente está nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Os links para que você possa acessar estão aparecendo na tela, é só você entrar em contato com a gente através dessas redes sociais que a gente também está por lá, ok? Esse filme foi dirigido pelo Olivier Abou, mas é um filme que tem, como eu falei, algumas similaridades muito grandes com Parasita. Mas antes que as pessoas comecem a achar que o filme foi baseado em Parasita, foi uma cópia carbono de Parasita, a gente já desmistifica isso porque os filmes foram feitos quase que ao mesmo tempo, então era meio que impossível que um copiasse o outro, né? É meio difícil que isso acontecesse. Claro que há uma ínfima chance disso acontecer. A gente já tem vários exemplos no cinema de filmes que são copiados do outro. Um dos exemplos que estava na minha cabeça até outro dia é o Formiguinhas e o Vida de Inseto. Os dois saíram praticamente ao mesmo tempo e é impossível que um não soubesse do outro. Difícil saber quem teve a ideia primeiro, mas que um copiou do outro ficou muito claro. E também choca que neste filme Estranhos em Casa, ele é um filme baseado numa história real. Diferentemente do que aconteceu em Parasita, né? Eu não me lembro se Parasita é baseado em alguma história que o Bong Joon-ho viu em algum lugar, eu realmente não sei. Dele mesmo. É na história dele, né? Enfim, não tenho tanta certeza das coisas assim no que diz respeito a Parasita. Mas a gente foi pesquisar a respeito deste filme Estranhos em Casa e a gente descobriu que é uma história real, o que é um pouquinho mais chocante. O que acontece é que tem aqui neste filme um casal chamado Paul e Chloe. Os dois, com o filho deles, foram passar férias fora de casa e um dia eles resolvem voltar para casa, porque eles precisam voltar para casa, e quando eles chegam lá, a casa está tomada por outras pessoas. Aconteceu que a babá da família, junto com o marido, acharam uma brecha na lei para tomar a casa para eles. Eu nem sabia que isso era possível. Pelo jeito, né, a gente acabou descobrindo que na França é possível. Mas eles acharam essa brecha na lei e tomaram conta da casa, como se fossem os donos da casa mesmo. Então, quando os verdadeiros donos da casa chegam, eles olham lá, a babá, o marido, e uma bagunça terrível, eles olham lá, ué, o que tá vendo? E eles alegam que agora eles são os inquilinos da casa, então eles não vão sair. Tipo, então fica lá o Paul e a Chloe tentando argumentar para que eles saiam da casa para que eles possam entrar de volta, né, o casal original. E no fim das contas eles falam, não, agora a gente é inquilino aqui, a gente vai ficar na casa, vocês que lutem. E conforme o filme vai passando, né, conforme a tensão entre eles vai aumentando, a gente vai vendo que na verdade toda essa tensão, assim como acontece em Parasita, é uma tensão social. Há uma tensão muito grande entre eles, porque o Paul e a Chloe são de uma família de classe média, têm um pouquinho mais de posses, enquanto a babá e o marido são pessoas mais pobres, mais humildes, e acabam tomando a casa por querer ter aquele estilo de vida que o Paul e a Chloe e o filho têm. Então eles tomam essa casa e falam que agora a casa é deles, então cresce ali uma tensão entre essas duas famílias, e também a gente vai vendo no subtexto desse filme que há uma tensão social muito grande para mostrar o quanto as pessoas mais pobres, o quanto as pessoas que trabalham nesses cargos que são menos considerados pela própria sociedade, como babá, pedreiro, o cozinheiro, ajudante de cozinha, sabe? Pessoas que limpam as casas, tipo diaristas, empregado não pode falar, é feio falar empregado, mas é diarista. Enfim, todas essas pessoas elas são meio que subjugadas pela própria sociedade em si, e então há um momento em que essas pessoas resolvem se rebelar. É inevitável isso. E é essa tensão que vai fazendo com que o filme vai ficando cada vez mais tenso, nervoso, claustrofóbico, a gente vai ficando nervoso conforme as coisas não são resolvidas, e cada vez que o Paul e a Chloe tentam resolver a situação, eles pioram um pouquinho mais, então a gente vai ficando cada vez mais tenso junto com eles, e o filme vai deixando a gente cada vez mais nervoso, tanto por conta da história, que por si só já é absurda, uma coisa maluca, como também pelas escolhas do diretor, que vai fechando cada vez mais a tela, né? Por exemplo, a tela começa no filme, todo mundo começa com
áreas mais abertas, as cenas são mais abertas, né? Há espaço entre eles para que a gente tenha esse espaço de respiro, e conforme a trama vai avançando, a gente vai vendo que eles vão apertando cada vez mais e a gente vai sentindo essa claustrofobia de um lugar fechado, de um lugar que vai ficando cada vez mais tenso, parece cada vez mais uma panela de pressão, e é essa realmente a intenção do diretor, de fazer com que essa pressão em algum momento vai explodir, e o que a gente pode dizer é que ela explode. Isso porque existe esse protagonista, que é o Paul, que é um cara que tem muitas frustrações internas, ele tem muitos problemas pessoais, e ele vai acumulando aquela situação. A gente vê, né, a gente vai percebendo que ele é um cara que acumulou durante a vida toda várias frustrações, engoliu muito sapo, e ele vai, naquela situação da casa, ele vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais tenso, e a gente vai percebendo que ele vai ser o estupim da explosão dessa história. Então a gente vê que ele é um personagem fragilizado, ele é um cara que realmente tá muito, assim, tipo, triste, mas é aquela pessoa que é triste, mas está sempre com um sorriso no rosto, que precisa disfarçar, que tá chateada, que tá triste, que tá frustrada, mas sempre lá, trabalhando, feito uma formiguinha, sempre com um sorriso no rosto, mas é esse tipo de pessoa que sempre acaba explodindo e causando uma grande, como eu posso dizer sem dar um spoiler? Vamos dizer assim, acaba causando uma grande confusão. Então o filme vai mostrando muitas coisas pra gente conforme ele vai passando essa história. Ele começa com essa pequena coisa deles irem viajar, e quando volta tem uma família ocupando a casa deles, e daí vai colocando uma coisa em cima da outra, em cima da outra, e a gente vai vendo essa tensão aumentando. Já vira uma tensão racial também, já vira uma questão que vai fugindo daquela casa e se tornando uma coisa muito maior, até que a gente tem essa explosão que acontece antes dos 30 minutos finais desse filme, e que mostram pra gente que o filme dá uma guinada completa e total para o terror. Mas é aqui que a gente para de falar, porque senão a gente vai acabar estragando vários plots que este filme tem. O que a gente pode dizer pra você é que é um filme que tem um clímax que é explosivo, é uma coisa surpreendente, uma coisa que deixa a gente até cansado quando a gente está assistindo, porque dá uma virada completa. É um filme que você não espera as coisas que vão acontecer no final desse filme, e é isso que faz com que esse filme seja tão bom assim. Então o que a gente pode dizer, para não entregar, né, os spoilers que a gente tem, é uma atuação muito boa do pessoal que faz os papéis principais nesse filme. São basicamente eles que levam esse filme todinho nas costas, porque não há outros personagens com que se interage. Tipo, basicamente é o pessoal que está tentando entrar na casa, né? O Paul, a Chloe e o filho, e o pessoal que está dentro da casa, que é a babá e o marido, que estão tomando conta da casa. Então fica esse embate entre esses 5 personagens, e são 5 atores fantásticos que conseguem levar esse filme nas costas. O roteiro também consegue fazer com que esse trabalho de colocar essa pressão conforme a história vai avançando, e colocar mais camadas, cada vez mais camadas nessa história, colocando tensão racial, tensão social, colocando o personagem, né, o Paul, que sempre está à beira de uma explosão. Tudo isso é um roteiro bem escrito, um roteiro bem armado, e como eu falei também, é um filme muito bem dirigido. Ele vai colocando a gente de uma forma que a gente vai ficando cada vez mais tenso, até chegar nesse final que é quase apoteótico. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, esse filme recebe a nota 9,5, ele só não recebe a nota 10 porque ele tem 15 minutos a mais. E eu não tô falando do final, mas no meio desse filme tem uma pequena barriga que parece que eles ficam rodando e não saem do lugar. Tipo, chega naquele momento do impasse em que ninguém quer ceder, então fica aquela coisa que o filme não sai do lugar. Mas depois de 15 minutos isso se resolve. Mas ainda assim, são 15 minutos que pode fazer com que as pessoas percam o interesse em querer acompanhar o final, e quem perde o interesse de acompanhar o final acaba perdendo um final simplesmente sensacional. Então, para nós aqui, esse filme recebe a nota 9,5, e é por isso que a gente recomenda ele para que você assista, porque é bom mesmo. Inclusive, muito obrigado às pessoas que falaram pra gente falar sobre esse filme nos comentários dos vídeos do fim de semana, porque a gente nem sabia que tinha estreado, sinceramente. Então, eu acho que a gente tem que agradecer, porque às vezes a gente perde algumas coisas, né? Tipo, a gente não vê determinadas coisas que estão estreando e acaba fugindo da nossa alçada, que a gente tá gravando ou tá prestando atenção em outras coisas. Mas obrigado a todo mundo, e por favor, continuem fazendo isso. Se vocês quiserem que a gente fale de algum filme ou de alguma série, deixa nos comentários que a gente vai ver se a gente consegue. Inclusive, a gente tá devendo do Miss Maisel, né? Putz, a gente tá devendo do Miss Maisel lá da Amazon, né? Pro Ricardo, mas há um tempão a gente vai tentar fazer, viu? Se você ainda estiver vendo os nossos vídeos, Ricardo, a gente vai tentar fazer, eu juro. Bom, é isso então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço, até logo.